Fala galera, tudo bem aí, ó? Nem deu tempo de trocar de roupa, tá vendo? Entre um vídeo e outro, coisa loucura, hein? Tá? Tô aproveitando hoje pra gravar tudo direto. Então, ó, vem comigo aqui. Vamos lá, segundão, Frones, força, hein? Vambora. Vou falar um pouquinho, tá? Já vai ser a continuidade da nossa aula, que ela vai servir inclusive para essa semana, que a gente vai falar um pouquinho, ó, de fenômenos ondulatórios, tá bom? Então a gente vai falar de reflexão, refração, difração, polarização e ressonância, tá? Esses dois primeiros aqui são mais importantes, por isso que eu já dei meio que uma adiantada aqui no quadro, nos desenhos, para a gente poder andar um pouquinho mais rápido, tá bom? Então vem comigo, vamos lá. A primeira coisa, galera, quando a gente fala de reflexão, eu acho que esse termo não é totalmente estranho para você, certo? Não é verdade? Né? Quem nunca se olhou no espelho, né? Disse, espelho, espelho meu, né? O que será, né, da minha vida? Bom, galera, vamos lá. Reflexão, né? Como você já deve ter notado, pode ser feita em superfícies espelhadas, sim, claro. Então, ó, já desenhei aqui uma superfíciezinha, tá? Espelhada. E esse raiozinho aqui que você tá vendo, ó, tá vendo esse pontinho? Ele é o ponto gerador de onda, tá? Então ele tá gerando uma onda, no caso, que tá vindo para cá, tá? E assim, uma coisa que a gente tem que colocar, né, nesse início de matéria é o seguinte: sempre quando a gente falar, por exemplo, de reflexão ou de refração, a gente vai utilizar como auxílio uma coisa chamada reta normal, tá? Aprende isso agora, ó. A reta normal ela é sempre perpendicular à superfície de contato. Então ela está fazendo 90 graus aqui com essa superfície, né, espelhada, tá bom? Aí você vai me perguntar, mas por que, prof? Por que eu tenho que botar uma reta normal, né? Por que a reta normal é importante nesse caso? Galerinha, a reta normal é importante nesse caso porque eu teria o meu raio de qualquer jeito. Eu ia colocar ele aqui, ali, aqui, entendeu? Em qualquer lugar. Ia ficar muito estranho. Então, quer dizer, a gente usa a reta normal para você saber exatamente onde você vai incidir, tá bom? E é uma maneira também da gente estudar a questão dos ângulos, porque isso aí é ótica geométrica, ou seja, depende de geometria. Entende? Então tem todo um porquê. São três coisas de ondas que a gente estudou na última aula, né? Foram velocidade, foi a questão da velocidade, a questão do comprimento de onda e a questão da frequência, correto? Beleza? Você também vai observar comprimento de onda, velocidade e frequência aqui, tá? A velocidade, por exemplo, com que o raio chega aqui nesse ponto, ela consegue ser a mesma com que ele reflete, correto? Sim, verdade. Por quê? Não tem nada que impediria, até porque ele voltou por onde ele veio, né? Ele voltou pelo meio. Então, quer dizer, nada impediria que a velocidade dele, de repente, fosse diminuída por algum motivo. Não teria como, tá? Porque ele não mudou de meio. Ele continua no mesmo meio homogêneo, tá? Lembra dessa regra. Na propagação, né? No caso, no estudo da luz, a gente vai pegar isso em ótica um pouquinho mais tarde, mas estuda-se o seguinte, que a luz ela se propaga em linha reta em meios homogêneos, tá? E a onda ela vai ter o mesmo comportamento ali. Então ela vem aqui, né? Ela se propaga em linha reta, né? E aí como ela se mantém no mesmo meio, a gente já coloca aqui, ó. Então velocidade não muda, tá bom? Beleza. Aí você vai falar, prof, mas espera aí, deixa eu analisar esse desenho aí. Vamos lá, galera, analisa comigo. Se a velocidade não vai mudar, o comprimento de onda, ó, ele também não muda. Por quê? Porque a onda não mudou característica nenhuma dela. Numa reflexão, você não muda nenhuma característica do objeto que você está refletindo. A imagem continua sendo a minha, entendeu? No espelho, é a mesma coisa. Então, ó, a gente faz aqui, ó, lambda, né? Ou seja, o comprimento de onda não muda. Tá bom, legal, gostei. Então você vai dizer também que a frequência não muda? Então, jovem, aí a gente precisa conversar. Por quê? Porque a frequência ela depende da fonte. Ela não depende do meio, entendeu?
Então não é o fato de eu estar refletindo que vai fazer com que a frequência ela se mantenha igual, tá? Ela vai ser igual por reflexão, sim, verdade. Mas você, por exemplo, vai ver em refração que ela continua na dependência do meio, né? Na dependência da fonte, melhor dizendo. Quer dizer, a fonte geradora, né? Vamos imaginar que a gente tivesse uma luz estroboscópica aqui, piscando, piscando, piscando. Ela determinaria a frequência, entendeu? E aí, quer dizer, se eu variasse, né, a intensidade dessa luz estroboscópica, ela piscaria mais ou piscaria menos, ou seja, ela teria mais frequência ou menos frequência, tá? Então a gente tem que estar pronto para isso aqui, beleza? Isso aí. Importante, então, ó, velocidade não muda, comprimento de onda não muda e frequência, ela vai depender da fonte, ok? Beleza. Galera, tem um espaçozinho que eu tinha deixado aqui, né, meio que ficou ali no cantinho, tadinho, sobre a lei, né? Existe uma leizinha de reflexão, sim. E ela é bem simples, porque olha só, não sei se você notou, mas em relação ao normal, a gente tem meio que um ângulo, né? Porque isso aqui é uma reta. Então é uma reta que forma um ângulo com outra reta. Tá vendo? Então, isso aqui é o ângulo de incidência. E esse aqui é o ângulo de reflexão. Então, eu estou notando aqui que meu ângulo de incidência ele é igual ao meu ângulo de reflexão. Meu I é igual a R. Isso acontece realmente. Então, fica como dica já para você que em questões de reflexão de maneira geral, até mesmo na parte de luz, né, que a gente vai estudar, parte de ótica geométrica, vai entrar essa característica importante aqui, tá? Que, na verdade, o ângulo de incidência ele é igual ao ângulo de reflexão, tá? É uma característica da reflexão essa. E ó, a primeira coisa que eu vou colocar na tua cabeça, preste atenção aqui no que eu vou falar. Esses fenômenos ondulatórios, eles são ondulatórios, então eles servem para acústica, eles servem para ótica, tá bom? Então a gente vai adaptar esses fenômenos a outras coisas que a gente vai estudar um pouquinho mais depois, tá bom? Então já vai gravando a informação. Vamos lá, meu povo. Eu tenho um negócio chamado refração, né? Você vai falar assim, bom, vamos lá. Reflexão foi fácil. Quero ver refração. Bom, refração, galera, significa passagem de meio, tá? Então vou imaginar assim, por exemplo, eu fecho a minha janela agora, eu tenho um som aqui dentro, meu vizinho está fazendo barulho lá fora. Vai ser até melhor, porque eu já vou utilizar o exemplo dele, não sei se vocês estão ouvindo aí. Eu vou fechar a janela e vai acontecer o seguinte, eu vou ouvir o som dele, mas de forma abafada, certo? Beleza. Por quê? Refração. A onda consegue passar, né, por aquilo ali. Então, na verdade, ela, né, de alguma maneira, a luz do sol, por exemplo, ela passa pela janela, não passa? Isso, então, refração, passagem de meio. E na passagem de meio, na verdade, a gente vai ter essa característica aqui, ó. Ainda tem a minha reta normal, aqui, ó, que eu já falei para você, né? Ela é perpendicular à superfície de contato. Aqui eu tenho meio 1, meio 2, que eu estou chamando de N1 e N2. Vou explicar porque é desse N já já. Aqui eu tenho o raio incidente e o raio refratado, perdão, era besteira, refratado. Galera, você vai me perguntar, mas por que esse pontilhado em vermelho aqui seguindo direto essa reta? Porque o normal, galera, da reta seria ir, né, num caminho só, direto. Mas quando ela encontrou esse meio, o que aconteceu com ela? Ela sofreu esse desvio. Entendeu? Isso ajuda a gente a entender um monte de fenômenos. Por exemplo, quando eu estou olhando um peixe dentro d'água, eu tenho a impressão, um objeto dentro da piscina, eu tenho a impressão que aquele objeto está ali naquele lugar. Mas eu vou lá, coloco a mão e ele não está. Ele está um pouquinho mais abaixo, um pouquinho mais acima. Por quê? É mágica? Não. É por causa da refração. A refração me engana. Você vai fazer um experimento hoje, depois dessa aula. Você vai pegar um copo transparente, tá? Você vai pegar um garfo e vai colocar dentro do copo. Vai preenchendo ele com água, galera. E aí você vai ver que esse garfo ele vai parecer que está quebrado. Entendeu? Então, esse é o processo da refração, tá? Ele dá uma ilusão pra gente. Tá certo? Vamos lá. Eu vou te explicar o que é esse tal desse N. Esse N é o que a gente chama de índice de refração, tá? O índice é sempre um número, né? Então ele é um número que diz pra gente o quanto aquele meio ele pode desviar o raio, o quanto ele pode refratar.
Vamos lá, tem meios que desviam mais? Sim, tem meios que desviam mais. Então a gente passa de um meio que na verdade que ele é menos refringente, ele tem menos refração, para um meio que tem mais refração, para ele poder sofrer o desvio, entendeu? Então eu preciso passar de um meio que não desvie tanto para um meio que desvie mais, tá? Depois a gente vai estudar ângulo limite, outras coisas, e você vai ver que na verdade esse conceito ele se estende. Mas a princípio o básico é esse. E como é que eu calculo esse N? Aqui, galera, é bem simples, ó. N igual a C sobre V, tá? C, no caso, é a velocidade da luz. Lembrando que eu já tenho valor ali para você, ó. Anota aqui. É 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, tá? E a velocidade do raio no meio, que é em metros por segundo também. Aí você vai me perguntar, qual é o bizu? Né? Tem um bizu ali, já viram? Sempre tem. Galerinha, o bizu é o seguinte, tá? Eu não conheço nada que seja mais rápido do que a velocidade da luz. Determinada por Einstein, inclusive. Nada que seja mais rápido do que a velocidade da luz. Nenhum aluno atrasado para a escola é mais rápido do que a velocidade da luz. Pode acreditar. Então, eu sei que o meu C ele é soberano. E o máximo que eu posso ter é um valor que chegue a ser igual, não algo que chegue a ser maior. Entende? Então, quer dizer, o número que eu vou encontrar ali como resposta sempre vai ser um número maior sobre um número menor. E ele vai me dar algo em torno aí de 1,2, 1,3, 1,5, 2, 3. Entendeu? Ele não vai me dar números tipo 0,6. Então, se você fez algum cálculo e você encontrou um 0 ponto alguma coisa, nesse tipo de conta, tá errado. Entendeu? Tá? Já fica ligado nisso aí. Esse é um detalhe importante. E aí, uma coisa que geralmente os problemas não falam, né, que é importante pra gente, é isso aqui, ó. O N do ar, né? Como é que é o índice de refração do ar? Então, galera, o índice de refração do ar é igual a 1. Tá? Já fica essa dica aí, né? Até por causa da questão da velocidade da luz, é como se eu tivesse C sobre C aqui. C sobre C daria 1. Tá? Então é por isso que a gente tem 1 ali. Ok? Espero que vocês tenham pego essa dica. Agora o que me interessa é isso aqui, ó. Características. Vamos lá. A minha onda, né, seja ela sonora, seja luminosa, seja, né, mecânica, eletromagnética, seja como for, ela encontrou um meio e ela vai passar de meio. Bom, eu fiquei pensando, se ela vai passar de meio, então provavelmente ela deve perder velocidade. Por quê? Você já tentou atravessar uma multidão, uma praça? Você com certeza vai perder velocidade. E a luz ela vai encontrar alguma dificuldade também de penetrar naquele meio. Então, galera, primeira característica, ó, velocidade reduzida. Segundo ponto, vamos lá. Comprimento de onda. Será como é que fica esse negócio? Porque o comprimento de onda é geralmente muito ligado a essa questão da velocidade, né? Então é isso aí, ó. Comprimento de onda diminui também. Tá? Então, ó, já sei que a velocidade, na verdade, ela vai diminuir quando ele encontrar o meio, que ele vai ter mais dificuldade. São meios até de densidade diferentes, né? O comprimento de onda nesse processo ele também vai dar uma diminuída, né? Se ele tinha um valor, ela vai dar uma diminuída. E aqui a gente tem a tal da frequência. Então, ó, na história da frequência, lembra que a frequência depende da fonte ainda, tá? Então é bem tranquilo isso, né? Porque quando a gente entende que a frequência ela sempre depende da fonte, eu não estou preocupado de reduzir ou aumentar minha frequência, porque quem vai determinar isso é quem está aqui, ó. Quem gerou essa onda. Quem gerou essa onda que vai ter que dizer se a frequência vai ser maior ou menor. Se é um moleque batendo a baqueta aí na bateria, se é uma luz piscando, qualquer que seja o caso, né? É a fonte, né, que vai acabar alterando a ideia de frequência pra gente. Agora você deve estar se perguntando, grande finale, né? E a lei, Snell, como é que fica nessa história?
Então, galera, tem uma dica, né, que eu vou ter que estender um pouquinho na explicação da aula, mas eu vou colocá-la aqui para você, que é o seguinte, ó, é seno do ângulo de incidência pelo seno do ângulo de reflexão igual a, no caso, refração, né, perdão, falei besteira, N2, N1 igual a V1 sobre V2 igual a lambda 1 sobre lambda 2, ok? Então essa é uma versão completa, galera, tá? Seno I, seno R, N2, N1, V1, V2, lambda 1, lambda 2, tá? Caso você precise de algum problema, né, de resolução, que você tenha, por exemplo, dado lá, né, o valor do N e o valor do lambda, você consegue matar diretamente por uma regra de 3. Ou então, se eu tiver a velocidade e o valor do seno do ângulo, né? Lembrando que valem aqueles senos tradicionais que a gente conhece, né, da musiquinha, do 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? Que é os de 30, 45, 60, tá? Fora isso, talvez até ele te dê algum seno aí na questão ou peça aí de uma outra maneira, tá? Então até aí, galera, tudo bem? Beleza? Tá? Deixa eu só falar rapidinho aqui sobre alguns outros fenômenos, né, que também são bem interessantes para a gente. Vamos lá. Difração ocorre quando a onda ela consegue contornar um obstáculo. Tá, então vamos pensar, como é que seria isso? Como ela é o contorno de um obstáculo, vou colocar uma caixa aqui na minha frente, vou acender uma luz muito forte e eu vou observar que a luz ela vai conseguir, né, formar um contorno aí dessa caixa na parede, não vai? Então, tá? É um exemplo aí de fração luminosa. Se, por exemplo, eu estou falando aqui dentro, fecha a porta, né, do quarto. Galera, quem está lá fora me ouve, tá? Aí você vai falar, mas isso não era a refração? Então, tem aí o fenômeno da refração, mas também tem o fenômeno da difração, porque existem brechas na porta que vão dar possibilidade dessa onda entrar por essas brechas e saírem do outro lado. Daí até a necessidade de a gente ter um isolamento acústico, entendeu? Que seria bem legal. Então, difração é quando a onda consegue contornar um obstáculo. Anota aí, por favor. O outro aqui, polarização. A galera sempre pergunta, né, polarização, prof, como é que é a polarização? Então, galera, a polarização eu tiro muito pela ideia dos óculos, né? Tem óculos que são polaroides e eles conseguem fazer um certo filtro da imagem. Então o Polaroid ele sempre tira uma propriedade da imagem, tá? Então vamos imaginar, a gente estudou, né, na última aula uma onda que era transversal, lembra? Isso aqui, beleza. Lembra que eu falei? Ela tinha duas características, né? Ela vibrava para cima e para baixo e ela vinha aqui para o lado, não é isso? Beleza. Imagina se eu removesse uma dessas propriedadezinhas dela. Eu não fizesse mais ela vibrar para cima e para baixo, mas eu continuasse fazendo com que ela viesse para cá, entendeu? Então seria mais ou menos alguma coisa assim, né? Ela viria assim e a gente aplicou um filtro que a gente chama de Polaroid. E vai uma dica para você bem interessante agora, esse bizu de vida. Eu só consigo polarizar ondas transversais, tá? Então, ó, ondas longitudinais são aquelas com o som, né? Elas não podem ser polarizadas. Anotou? Beleza. Tá? Então, ondas eletromagnéticas a gente pode polarizar. Ondas mecânicas a gente não consegue polarizar, tá? Por causa dessa característica. Por fim, quem é a tal da ressonância? Galerinha, a ressonância é modo de vibração, né? Sei lá, vou ficar vibrando aqui, né? Pagando mico. Se eu ficar vibrando e de repente tiver alguém do meu lado aqui, né? Eu vou fazer a pessoa vibrar junto também, com certeza, entendeu? Então isso significa que o meu modo de vibração vai passar para ela, tá? Eu usei meio de brincadeira, mas dá pra gente fazer uns experimentos a respeito disso. Se você amarrar uma corda com algumas garrafas de vários comprimentos diferentes,
você fizer uma delas vibrar, as outras vão vibrar também. Entendeu? A galera, acho que de música, talvez já esteja ouvido falar um pouquinho mais de ressonância, tá? Caixa de ressonância, né, também, tá? Tem a ver com a ressonância magnética, depois a gente pode discutir um pouquinho sobre isso. Então, a ressonância, ela sempre tem modos de vibração, tá? Modos de vibração. Por que isso é importante ser pra gente? Tá certo, galera? Então, uau, né? Foi bastante coisa. Eu espero que tenha dado aí para vocês entenderem legal. E mais uma aulinha aí, com muito carinho para vocês. Bom, valeu, galera. Vamos lá. Durante a aula online, a gente tira mais dúvidas, tá bom? Abraço, tchau, tchau.